Lagos iniciou um novo mandato autárquico com a reeleição de Hugo Pereira como presidente da Câmara Municipal. A continuidade da sua liderança traduz a confiança renovada dos cidadãos e abre caminho para novos desafios e projetos que marcarão o futuro deste concelho no Barlavento do Algarve. Com o objetivo de aproximar a comunidade das decisões municipais, a Mais Algarve e a Rádio Vicentina FM apresentam uma entrevista exclusiva com o autarca. Este trabalho conjunto reforça o compromisso dos meios de comunicação locais em informar com rigor e dar voz aos protagonistas da vida pública algarvia. Nesta conversa, Hugo Pereira partilha as suas prioridades para o novo mandato, os projetos estruturantes que pretende concretizar e a forma como quer envolver os munícipes na construção de uma cidade mais coesa e dinâmica. Com um tom claro, institucional e próximo, esta entrevista oferece aos lacobrigenses em particular e aos algarvios em geral a oportunidade de ouvirem em primeira pessoa o presidente da Idilidade de Lagos, que agora iniciou um novo ciclo de governação. Foi uma eleição muito disputada, uma campanha que levamos de uma forma muito séria, como têm que ser levadas, em que foi possível mostrar nessa campanha o balanço daquele que tinha sido o mandato de 4 anos e aquilo que nos propunhamos fazer para estes 4 anos. E o Concelho de Lagos acabou por julgar no sentido de manter a continuidade do nosso executivo. Portanto, na verdade, passamos de um executivo de 5 do Partido Socialista para 4, mas ainda assim mantivemos aquilo que, em parte, era o mais importante, que era garantir a maioria absoluta para podermos ter aqui o nosso programa eleitoral a nível daquilo que nos propunhamos, com uma maioria para que pudéssemos, com mais facilidade, podermos executar esta que era a nossa proposta. A partir daí que um agradecimento por esse reconhecimento ao Conselho, que o Conselho de Lagos nos deu, e agora o importante que é o que já estamos a fazer, é continuarmos o trabalho que vinha do mandato anterior e pormos em prática tudo aquilo que nos propomos e nos propusemos fazer para este mandato. Exatamente. E então, o que é que se propõe fazer, uma vez que já vem de trás do trabalho, portanto, não é de novo, não está aqui a ver como é que as coisas funcionam. O que é que se propõe fazer para estes primeiros 100 dias de governação autárquica desde o segundo mandato? Sim, a modalidade dos 100 dias, aquilo que nos propomos fazer é nestes próximos 4 anos, ou seja, nos 365 vezes 4. Pronto, não andamos aqui com metas de 100 dias, mas sim com as metas de um programa eleitoral, que é exemplo do programa eleitoral que vinha do mandato anterior, que era bastante extenso, não era por um mandato de 4 anos, como sempre dissemos também, era um mandato de médio e longo prazo, porque há obras estruturais que quase metade do mandato é para projetar, outra metade do mandato não é fácil conseguir meter obras grandes, que era o caso do mandato anterior, logo tê-las como terminadas, porque o momento que o país vive também não permite muitas das vezes conseguirmos antecipar prazos. Pelo contrário, são muitos os trabalhos que estão a nível de equipas de projeto, não há equipas projetistas no país disponível à espera de trabalho, todas elas têm muito trabalho, e projetar habitação, que é um dos nossos principais desafios, que conseguimos no mandato anterior, aquilo que estava pré-acordado ou acordado com a estratégia local de habitação com o Governo, nós conseguimos meter tudo na rua, ou seja, conseguimos alguns acabar, mas na grande maioria conseguimos pelo menos garantir que adjudicávamos tudo, e isso foi executado. E daí que o grande desafio neste mandato agora, um pouco respondendo mais diretamente à pergunta, é construir as casas, as mais de 200 casas, cerca de 260 fogos novos, e depois tínhamos mais cerca de 140 para reabilitar, que foram reabilitados no mandato anterior, mas é conseguir meter cá fora efetivamente, ou seja, conseguir construir e entregar as casas aos futuros ocupantes delas, das 260 casas que tínhamos comprometido e que tínhamos o acordo com o Governo
governo na estratégia local de habitação. Para além dessas, estamos obviamente também a projetar um conjunto que gostávamos de conseguir de cerca de 500 para venda. Isso será um pacote super grande que já estamos a trabalhar, já começamos no mandato anterior e queremos neste mais curto espaço de tempo, e gostávamos já no próximo ano isto começar já a se concretizar, a começarmos a passar da parte do projeto para o desenvolvimento seguinte, que ainda temos muito trabalho para podermos ter 500 casas em construção, e claramente a habitação é o principal desafio. Mas não só, temos projetos que estão a decorrer a nível de educação, em que uma das escolas, a obra começou no mandato passado e é para concretizar no mais curto espaço de tempo, mas são obras grandes, estamos a falar de obras de 12, 13, 14 milhões de euros, que são sempre obras para 2 anos, nunca menos que isso, mas na educação temos este projeto em curso e queremos fechar uma escola também, a B23, que está no projeto, está com um projeto praticamente terminado para abrirmos concurso no próximo ano, e estamos a mexer também nas escolas do primeiro ciclo, pré-escolar e primeiro ciclo, e numa escola secundária que queremos até ao final do ano, mas acima de tudo no princípio do próximo ano, temos os projetos já a andar para que em 2027 possamos já abrir concursos também da empreitada. Depois temos muitas obras em curso começadas e outras a começar, com projetos também já aprovados e com concursos lançados e adjudicados a nível da questão hídrica, a nível daquela que é dos grandes problemas da região, que é as questões da água, e naquilo que for da nossa responsabilidade, ou seja, na gestão em baixa, que não é arranjar a água, mas é distribuir essa água dentro do concelho. Temos um conjunto enorme de obras que já tinham sido feitos projetos nos últimos 2 anos, alguns deles ainda se conseguiu adjudicar neste mandato que terminou agora em outubro, mas estamos com mais um conjunto deles que agora estão em curso para este novo mandato e que irão ser lançados ainda neste novo mandato. E depois, uma outra área que também temos aqui uma aposta grande é em termos de obras, estamos a falar em termos de obras, depois temos muitas mais ações a nível operacional, com as questões, obviamente, da área social e da área da cultura, mas nesta área do investimento temos aqui uma situação que estava identificada e que temos estado a trabalhar, que é na área da saúde, em que a nível dos cuidados primários havia aqui a hipótese, e foi colocada a hipótese para nós e mais 3 concelhos na região de avançarmos também com a reabilitação do nosso centro de saúde e ampliação, e esse concurso foi aberto, tanto num como outro foi aberto ainda no mandato passado, ambos ficaram desertos, estamos agora a trabalhar para alterar os valores dos mesmos, para voltarmos a abrir, para podermos vir a construir então um novo edifício dentro da zona do centro de saúde, mas para criar ali um novo módulo que está designado como um centro de alta resolução dentro do centro de saúde, e a reabilitação de uma parte que foi identificada pelos serviços de saúde, do Ministério da Saúde, dentro do atual centro de saúde. Portanto, são projetos que estão a decorrer, que não sabemos como é que ainda os vamos conseguir financiar, atendendo que isto era verbas de PRR, e estamos a perceber, estando o PRR cada vez mais próximo do fim, se ainda vamos conseguir ter aqui outra linha de financiamento, ou se teremos que recorrer a fundos próprios, atendendo que o concurso ficou deserto e o tempo de construção do mesmo poderá ir além dos prazos que há muito que são reclamados, que são muito curtos para atender ao cenário do número de obras que o país tem na rua, mas e a falta de resposta, porque não há empresas no país suficientes para fazer tanta obra e com a morosidade que as mesmas levam. Mas pronto, ainda assim, essa área da saúde também não queremos abdicar, uma vez que o mais difícil foi conseguirmos ter um projeto, e conseguirmos ter esse projeto feito agora é arranjar forma de construir também esse equipamento. Mas, como disse, são um conjunto de processos novos, mas vindo de trás em termos de projetos, e a continuidade daqueles que eram as obras que vinham de trás. Portanto, daí que, mais do que nos estarmos a preocupar com até daqui ao ponto 100 dos primeiros 100 dias, é daqui até ao final do mandato, com este conjunto de obras que são essenciais para continuarmos a desenvolver este concelho e ir ao encontro daquilo que são as necessidades. Mas pronto, é uma pequena amostra do que está aí já a mexer com muita velocidade, mas falei nas maiores, mas temos muitas mais obras ainda a crescer a estas. A parte financeira é sempre um problema para as câmaras municipais. Como é que está a Câmara Municipal de Lagos a nível de cabimento financeiro para tantas obras?
Sim, porque nós, a situação financeira do Concelho de Lagos, portanto, ela nem sempre foi assim, mas dá muito tempo para cá, desde há 9, 10 anos para cá, conseguimos novamente reequilibrar financeiramente o município, ao ponto de, quer em termos de indicadores financeiros, quer em termos de carga fiscal, em Lagos, todas as taxas que são aplicadas em Lagos, naquelas que são as taxas que são receitas dos municípios, os IMIs, as derramas e os IRS, Lagos tem as taxas mais baixas, ou seja, não se consegue ter mais baixas do que estas. Do Lagos, desde há 5, 6 anos, que o valor do IMI é o mais baixo que se cobra, abdica-se dos 5% que tínhamos direito, que era o IRS, cada contribuinte com morada fiscal em Lagos teria que pagar ao Estado 5% desse valor viria para o município, mas também abdicamos, ou seja, devolvemos aos contribuintes de Lagos, não se aplica derrama a nenhuma das empresas, independentemente do volume de negócios, e, como disse, trabalhamos em Lagos com as mais baixas taxas. E estamos a falar, admitindo que não abdicávamos destas taxas, nenhuma delas, ou que abdicávamos a valores médios, podíamos estar a falar num aumento de receitas que poderia ir até 20 milhões de euros, ali entre 10 e 20 milhões, que arrecadaríamos mais se as cobrássemos, mas não. Desde sempre a nossa política tem sido de, sempre que possível, e tem sido possível, trabalharmos com taxas mínimas ou se a mínima for zero, trabalharmos com zero. Independentemente disso, o que tem sido possível é, por um lado, pela gestão, e por outra, porque temos aqui uma fonte de receita, nós e o país, mas obviamente que o país nos 308 sítios é diferente, mas que é um dos impostos que esse não há taxa nem mais nem menos, é a taxa que é igual, que é uma taxa cobrada pelo governo, mas que a receita é do município, que é o Imposto Municipal de Transmissões, ou seja, o designado IMT, que é sempre que existe uma transação que quem compra tem que pagar esse imposto e também terá que pagar imposto de selo. Imposto de selo é a receita do Estado Central, o IMT é a receita do Estado Municipal, vamos lá, dos municípios, e esta receita tem sido uma receita bastante considerável, em que o município normalmente está sempre no top 10, no top 15 daqueles que mais... É um município em crescimento. Sim, em crescimento, sustentável, mas em crescimento, mas acima de tudo é um município que consegue estar sempre dentro do top 10, top 15 a nível nacional, ou seja, dos 308, nós estamos sempre naqueles que mais cobramos este imposto, e costumamos estar Lagos e Lolé e Albufeira, mas em especial Lagos e Lolé, são os dois municípios considerados como municípios médios que estão ali metidos no meio dos grandes municípios, como são Lisboa, Porto, Cascais. Obviamente Lolé é muito mais do que nós, porque tem ali uma zona dentro de Lolé que é obviamente que tem uma componente imobiliária muito mais forte do que o de Lagos, mas ainda assim Lagos é um daqueles que consegue ter aqui uma fonte de receita derivado muito da sua atração. Lagos é um destino desejado, é um destino que tem tido uma procura muito grande desde sempre, mas em especial também nestes últimos 6, 7 anos dispararam a procura sobre os imóveis em Lagos, que sempre foi grande, ainda tem sido maior nestes últimos tempos, e a receita por via da transação também faz com que o município tenha aqui uma capacidade de arrecadação de receita por via de quem compra a casa, que tem que pagar este imposto, e neste momento quem tem sido o maior comprador tem sido a comunidade estrangeira, que procura muito o destino Lagos para o efeito. Obviamente que isso também traz-nos os tais formas depois da necessidade de habitação, porque todo este modelo de construção, toda esta viragem para este tipo de produto que o país acabou por também acabar por atrair, quase todo sem exceção, acaba por fazer se calhar quebrar um pouco da produção de casas para classes médias baixas, embora também neste momento o custo de construção é muito elevado e tudo isto complica, e a dificuldade de financiamento também para os casais portugueses também não está fácil, porque daí que a tal conjuntura tem levado a este aparecimento, por um lado, do destino Portugal e do destino Lagos, e tem criado esta dificuldade. Mas pronto, de qualquer maneira, para dizer que trabalhamos com as taxas mais baixas que o mercado, que em termos fiscais podemos aplicar, temos obviamente esta grande receita e, em suma, e respondendo à pergunta, aquilo que temos é uma situação financeira
com taxas mais baixas possíveis, mas uma situação financeira muito sustentável, muito equilibrada e até também com indicadores que nos dão, por um lado, uma autonomia financeira muito grande, porque praticamente trabalhamos só com receitas próprias, o Governo quase não mete verba nenhuma aqui, que lamentamos, mas é o que é, e ainda assim conseguimos, com a gestão que é feita e com a receita arrecadada por via dos impostos, conseguimos ainda assim ter uma situação financeira que nos coloca dentro daqueles que são os municípios com melhor condição financeira quase do país. E isso permite-nos o quê? Permite-nos ir ao encontro daquilo que é, daquelas que são as obras que precisamos. Outra coisa que também fazemos para além da capacidade financeira que temos também, se tivermos que recorrer a financiamento bancário, que foi o caso, uma vez que houve aqui uma quebra de acordo por parte do Governo na questão do financiamento da habitação, há uma não resposta e não sabemos se vamos ter financiamento, o financiamento que estava prometido para a habitação, que está a acontecer, recorremos à banca, com muita facilidade tivemos toda a banca a nos querer financiar, com taxas muito simpáticas, atendendo à situação financeira que temos, e depois temos outra particularidade que é, procuramos fazer uma política de procurar fundos comunitários muito agressiva, vamos lá, e sempre que conseguimos, atendendo à gestão que fazemos, procuramos sempre ter financiamento para as obras grandes, para também com isso evitar usar, ou sempre possível, tentar usar os fundos comunitários, evitando assim fundos próprios, ou dando só a contrapartida, não tendo que dar para essas obras a totalidade dos nossos fundos próprios, uma vez que temos fundos comunitários sempre possível à nossa disposição. Uma verdadeira ginástica financeira. Sim, isso é obrigatório, isto é visto como tal, isto é gerido como se de uma empresa se tratasse, tem aqui muitos patrões, temos aqui quase 35 mil patrões a exigir rigor, e é isso que fazemos, os nossos residentes exigem rigor e é isso que nós estamos Não é a primeira vez que o Sr. Presidente se queixa, já no mandato anterior também se queixou da falta de apoio financeiro do Estado, ou melhor, o não investimento do Estado Central aqui no Concelho de Lagos. Sim, o modelo que foi encontrado, o modelo que está encontrado a nível de financiamento por parte do Governo é uma fórmula que está encontrada. Portanto, depois há aqui uma compensação também pelo âmbito da transferência de competências que o Governo acaba por ter transferido para cá, já tinha inicialmente transferido à educação, reforçou, mandou a saúde e mandou mais um conjunto de outras zonas, Frentes de Mar, etc. Agora, aquilo que vem é aquilo que a gente está habituados. Normalmente o que acaba por acontecer é que, e eu falo por Lagos, mas de certeza que se os outros 307 a crescer a mim forem falar, se calhar é o mesmo que vão detectar, pelo menos naqueles que são os concelhos onde há capacidade para nos substituirmos ao Estado. O que acaba por acontecer é que aquela que são as transferências de competências ou aquela que é a necessidade de Lagos em termos de investimento nestas zonas que eram competências do Estado ou que são ainda competências do Estado, é muito maior a necessidade do que aquilo que o Governo dá. Pronto, aquilo que acaba por acontecer é que há claramente um subfinanciamento nas áreas do Estado e os municípios acabam por sempre podem substituir, porque na verdade se faltar alguma coisa às forças de segurança e que os municípios possam dar, não estão a dar ao Estado, estão a dar às forças de segurança que operam nos concelhos e com isso estão a reforçar as questões de segurança do seu concelho. Se faltar algumas coisas na área da saúde de responsabilidade do Governo, se os municípios conseguirem ajudar, serão as populações servidas por essas unidades hospitalares que ficarão com melhores condições para servir o concelho. Pronto, e acaba por haver esta situação. Pronto, aquilo que há sempre é, da parte dos municípios, uma grande predisponibilidade e uma grande predisposição para ajudar os organismos do Estado. Infelizmente, isso nem sempre existe, ao contrário, pode existir aqui localmente, nesta gestão local, vamos lá, num trabalho conjunto, mas sempre que depois é preciso alguma coisa a partir de Lisboa, nunca temos essa receptividade e nunca temos esse apoio, e nós temos aqui N exemplos. Nós apoiamos, agora temos mais umas viaturas para oferecer para ceder à GNR e à PSP, em troca de nada, mas, por exemplo, temos um conjunto de imóveis que estão perdidos, completamente perdidos, que são do Estado Central, a degradar, há anos que estão a degradar. Aqui era mais do que legítimo, com tudo o que nós já demos ao Estado, que aquilo nos fosse cedido, porque aquilo
porquê que não é? Porquê que não é? Pois já essa pergunta devia ser colocada ao Governo. Sim, mas da vossa parte qual é? É má gestão, é claramente má gestão, porque e agarrarem-se a leis que têm séculos, não têm dias, nem têm anos, porque ali inclusive há questões que nós nem sequer, como eu dizia, até era mais do que legítimo até virem de forma gratuita, porque nós também fazemos tudo em troca de nada, mas mesmo não é que não vêm nem gratuito, nem a pagar, e temos já exemplos disso, que já termos aceito os valores que nos foram propostos, e aquilo que há é um completo abandono desses edifícios, uma completa degradação. Se calhar na primeira vez que houve a predisposição do município para ficar, gastaríamos se calhar nem metade, nem um terço, nem se calhar 10% do valor que vamos ter que gastar hoje para manter o edifício que há 20 e tal anos estão fechados. Portanto, ou seja, há esta situação, mas pronto, há claramente aqui um subfinanciamento das autarquias, e há, por gestão ou por capacidade que os municípios têm conseguido de se organizarem, acabam por ser os municípios muitas vezes a se substituírem ao Estado Central e até compensar as deficiências do Estado Central, e aquilo que se vê do Estado Central, com raras exceções, eventualmente em alguns municípios onde mal seria se não fosse o Estado Central, porque os municípios não tinham capacidade de angariar receita, e então aí é que o mal ainda seria maior, mas aquilo que se vê claramente é que os municípios, atendendo à situação e à dinâmica que têm, acabam por tapar muitos buracos que o Estado Central não consegue fazer, e à conta do orçamento próprio do município, ou dos municípios, quase todos sem exceção o fazem e substituem-se ao Estado, porque sim, porque é as populações que estão em causa. Muito bem, vamos mudar de assunto, vamos para o desporto. Como é que está o parque desportivo no concelho de Lagos? O parque desportivo precisa de ser ampliado. Nós estamos neste momento a ser vítimas do sucesso das nossas associações desportivas. Portanto, houve aqui um trabalho conjunto entre o município e os clubes, as associações, no sentido de tentarmos dinamizar e apoiar ao máximo todas as modalidades que pudessem vir a existir e que existiam e pudessem vir a existir, e a incentivar e a apoiar financeiramente e logisticamente, para que a prática desportiva e para que os clubes se preocupassem única e exclusivamente com a componente desportiva, a componente desportiva, sem se preocuparem com questões tanto financeiras como logísticas, quer da prática, quer dos transportes. Portanto, e aquilo que acabou por acontecer, e bem, foi, quer em número de modalidades que se praticam, quer em número de atletas, sentimos um crescimento muito grande e uma evolução muito grande, e esse mérito é claramente dos clubes. Pronto, e o que acabou por acontecer foi que precisamos neste momento claramente mais 1 ou 2 pavilhões, mas pelo menos um pavilhão era essencial. Precisávamos mais, pelo menos um ginásio ou para práticas desportivas mais fixas, por exemplo, a questão da ginástica, ou a questão de outras modalidades, por exemplo, a nível de desportos de combate, que podiam ficar logo pré-preparados, que a questão da logística do treino é pesada, o montar e o desmontar, tatames, rolos, tapetes, acaba por ter esta componente, e mais um campo, pelo menos um campo de futebol, um campo desportivo de futebol de 11, também nos fazia aqui falta. Obviamente que tudo tem que ser com pontapés e medida, mas é um investimento a voltar. Sim, mas está programado. Portanto, a nível da tínhamos, e iniciou-se ainda no mandato passado, também um upgrade, uma melhoria aos existentes, e neste momento temos o campo principal municipal de relva natural está em construção, a remodelação do mesmo, a relva está a ser mudada, um investimento grande está a ser mudada, e o campo à volta tem uma pista de tartan muito pesada já, e também está adjudicado já. Carlos Cabral. Sim, a pista Carlos Cabral, que também está acabando a relva. Vamos avançar para a substituição, para que as questões do atletismo e deste campo principal
fique resolvida. Depois estamos a desenhar um parque de saúde e bem-estar junto destes complexos desportivos, onde estamos a projetar mais campos de jogos, a possibilidade de termos vir até mais um campo de futebol também lá naquela zona, e para desportos mais radicais, dos skates, das bicicletas, dos basquetes, naquela zona, designado como um parque de saúde e bem-estar, com pistas de manutenção, para num sítio onde hoje se desenvolve outras atividades, mas que estamos a preparar a possibilidade de um só se fará com a deslocalização e ao encontrarmos e criarmos as condições para aquilo que hoje lá acontece, que é o Parque das Feiras, passe primeiro para um outro lado e depois é que se fará ali. Depois estamos nestas ampliações a nível das escolas, uma das escolas das escolas que estão a ser avaliadas para crescer. A ideia é crescer a escola, ampliar uma das escolas e com esta ampliação criarmos também junto dessa escola mais um pavilhão, que será um pavilhão que ajudará obviamente à atividade da própria escola durante o dia, e ao final do dia será mais um equipamento a disponibilizar para a prática desportiva. Portanto, isso tudo está a ser trabalhado para que no próximo ano já possamos vir a ter isto com projetos mais efetivos, para que em 2027 se possa já ter as empreitadas encaminhadas. Lagos não é só cidade, é o concelho também. Ainda agora também no verão, no final do verão, e pouco antes até das eleições, houve aquele incêndio no Barão de São João. A pergunta é como é que a Câmara também está a lidar com essa parte mais fronteiriça e de serra do concelho. Lagos concelho, Lagos não é cidade, Lagos é concelho. Obviamente que às vezes temos sempre essa particularidade, não é em Lagos para nós, só se sai de Lagos quando se entra. É aqui a Marina. Não, Lagos para nós só deixa de ser Lagos quando se chega à Vila do Bispo, ou ao Aljur, ao Portimão, ao Monchique, que é os concelhos que fazem a fronteira. Para nós tudo isto é Lagos. Não há um Lagos interior e um Lagos litoral, há um Lagos só. Mas que as próprias pessoas fazem... Mas isso sim, e é legítimo que o pessoal de Barão diz que isto não é Lagos, é Barão de São João, é freguesia de Barão de São João, como esta freguesia também não é freguesia de Lagos, é de São Gonçalo, claro, de Lagos. Mas como eu disse, e aquilo que a gente diz é todos estes investimentos e toda esta política que nós fazemos é do Concelho de Lagos, é do município de Lagos, onde são 5 freguesias, e todo este investimento é assim que é visto. Por exemplo, há bocado, pegando na pergunta anterior dos complexos desportivos, há pouquíssimo tempo o que se fez foi uma substituição de um relevado em Bensafrim, no campo de jogos de Bensafrim, da freguesia, que na altura era a União de Freguesias de Bensafrim Barão, que tem lá um campo desportivo, que é utilizado na sua maior parte do tempo pelo Clube Desportivo de Bensafrim, mas é um campo de futebol de Lagos, na freguesia de Bensafrim, agora de Bensafrim, antes da União de Freguesias, e que o município, em conjunto com o clube e a junta de freguesia, se fez um upgrade às condições do campo de futebol para servir o concelho, especificamente, fisicamente em Bensafrim, mas todo o concelho. E é sempre assim que é feito. E a mesma situação, obviamente pegando no exemplo de Barão, é exatamente igual. Existem muitos projetos também projetados para Barão de São João, para Bensafrim, para Odiás, ou seja, em toda a dimensão. Por exemplo, na questão da habitação, Bensafrim, Barão de São João neste momento tem uma obra em curso no âmbito da estratégia local de habitação, um conjunto de pequenas moradias, é em Barão de São João, que está a ser feito pelo município. Bensafrim tem duas adjudicações, 2 contratos em curso, 2 empreitadas em curso de habitação, já teve uma terminada no mandato passado e tem 2 agora em construção em Bensafrim, ou seja, o município são as 5 freguesias. Os projetos são nos 5 locais, a parte mais urbana, mas também nas restantes freguesias. Ou seja, todo este trabalho é para ser feito nesses mesmos locais e não especificamente aqui nesta zona, no centro urbano da freguesia de São Gonçalo, aqui mais na parte mais central de Lagos, não, é em todo o concelho. Relativamente à parte, também disse que tanto Lagos é todo o concelho, mas Lagos também tem outras responsabilidades fora do concelho, nomeadamente nas terras do Infante, na Vicentina, da associação. Como é que está a posição e como é que se encontra as terras do Infante? Sim, nas terras do Infante
tem história, foi uma excelente ideia que há muito tempo atrás foi lançado pelos 3 concelhos, Lagos, Vila do Bispo e Aljur, e que tem vindo a desenvolver um trabalho onde ele é mais evidente, é claramente nas questões das prevenções e nas questões mais florestais, porque desde sempre esse foi um dos principais motivos. Esta zona, os 3 concelhos, mas aqui em especial... Agora que o incêndio de Barão São João veio de Aljur. Sim, ou seja, nós temos aqui uma mata, temos aqui os 3 concelhos estão muito agarrados, em que uma das coisas... As fronteiras são muito florestais, vamos lá, ali Barão de São João com Barão de São Miguel, que já pertence à Vila do Bispo, o fogo esteve próximo de Barão de São Miguel, e depois, obviamente, também juntando aqui a Aljur, onde aqui o Espinhaço de Cão também nos une, pronto, e muito por via destas questões florestais levaram à criação, e esta tem sido uma das principais ações. Daí que também temos sapadores, temos conjuntos temos quadro, a nossa maioria, o nosso grande quadro de pessoal prende-se com os sapadores, com a parte florestal no combate preventivo, não no combate em si, mas na prevenção e no tratamento para evitar termos que combater o fogo. Fazemos muita prevenção e temos muito trabalho feito nessa área, mas temos outros projetos que temos vindo a desenvolver, temos um plano estratégico, pronto, e tem sido feito muito trabalho. Aquilo que agora estamos a fazer, pronto, agora tomamos posse, até foi no dia de ontem, dos novos órgãos por via destas eleições. Pronto, Lagos mantém os mesmos membros lá, uma vez que nós continuamos cá, mas no caso tanto de Aljur como na Vila do Bispo, uma vez que houve mudança de executivos, ontem foi feito posse tanto do Conselho Diretivo, que são os 3 presidentes de Câmara, o de Lagos, o de Aljur e da Vila, mas também na Assembleia Intermunicipal com 2 representantes de cada Conselho. Ontem foi dado posse, e demos agora ontem o pontapé de saída com a primeira reunião, e assim que aquilo que foi ontem foi feito um balanço também com o nosso secretário-geral junto dos presentes e em especial junto dos novos órgãos, dos novos membros, no caso da Vila e da Aljur, para se inteirarem do qual era o ponto de situação e para até o final do ano prepararmos as grandes opções do plano, o plano de atividades e os investimentos com base no que tem vindo a acontecer e naquilo que vamos projetar para o próximo ano, e darmos aqui a dinâmica entre os 3 concelhos que terá que ser dada, e continuarmos a trabalhar, obviamente não descurando este que é um dos principais objetivos das terras de infante, que são as questões florestais, mas não nos ficarmos só por aí, que isso também não tem acontecido. Temos feito aqui um trabalho também de interação e de colaboração entre os 3 concelhos na área de educação e na área também do domínio estratégico na parte do turismo, que fizemos um plano que estamos a trabalhar agora e a aprofundá-lo, para aproveitarmos esta sinergia de sermos 3 concelhos que nos, entre aspas, que vivem muito os 3 como um só, no sentido em que existe aqui muita colaboração, existe aqui nas questões, obviamente, da educação, existe aqui uma particularidade com uma história e que para já será mantida, não podendo, obviamente, haver evolução, que é a questão, o secundário de Aljur e Vila é obrigatoriamente em Lagos, pronto, daí esta grande união que acaba por haver sempre, e esta grande relação quase de mais do que vizinhos, somos quase aqui há aqui uma grande interação, porque acabamos por nos dar, termos esta ligação histórica, de termos aqui uma grande colaboração que durante muito tempo foi indireta, mas que acabava por existir, porque todos os alunos acabavam por, a partir do décimo até o 12º, acabava por passarmos a 7 ou 8 colegas do mesmo, como se fôssemos todos do mesmo Conselho de Constituições de Educação, acabavam todos vir para cá, pronto, e indiretamente acabámos de ser quase todos do mesmo Conselho, salvo seja, neste sentido, e as relações não acabávamos por nos dar a ter esta ligação, e
e acabamos sempre ter esta grande proximidade, e com a criação da associação isso foi importante, porque conseguimos, para além da educação, podemos ter aqui outras atividades que podíamos aproveitar aqui as sinergias e esta boa relação destes 3 concelhos, que são muito próximos, claramente muito próximos, e até às vezes não é sequer pela distância, né, mas porque era muito por esta história que acabava por existir, porque na verdade a gente até costuma dizer que estamos mais próximos de Portimão em termos de distância e de tempo do que de Aljur e da Vila, mas na verdade nós olhamos sempre muito para Aljur e para a Vila, e a Vila e a Aljur olham sempre muito aqui para Lagos, pronto, e foi sempre assim, acabou por ser sempre aqui um triângulo, o chamado triângulo vicentino, daqui de uma grande relação, de sentirmos aqui um carinho especial, aqui de sermos quase uma família só, e tanto que o desafio, por exemplo, agora quando foi feito a aquisição por parte ou a passagem da posição contratual do hospital que era privado para o hospital público, e que veio substituir o nosso hospital público aqui de Lagos, um dos desafios foi colocado em cima da mesa, e que Lagos disse logo que sim. O hospital deixou de ser conhecido como a Unidade Hospitalar de Lagos e passou a ser conhecido como Unidade Hospitalar das Terras de Infante, passou-se a designar Hospital das Terras de Infante. Na verdade é assim que a gente o vê. Isto é um hospital que serve as Terras de Infante, serve Lagos e está em Lagos, mas também serve muito Aljur e Vila, e é assim que nós sentimos, ou seja, sentimos Aljur e Vila ao nível de Lagos, e queremos obviamente que isso também seja sentido tanto na Aljur como na Vila em relação a Lagos. Pronto, e existe aqui uma relação muito próxima neste triângulo, obviamente todos autónomos, todos com políticas e com gestão própria, mas sempre com um pensamento muito coletivo, e isso é importante. E as Terras do Infante têm muito essa obrigação de trabalharmos em conjunto e de nos obrigarmos a isso em tudo aquilo que seja uma mais-valia. Falou aí em família, e esta é a última pergunta, que é um aspecto que nunca ninguém vê, que é a parte familiar do Presidente. Porque, de facto, ser Presidente de uma autarquia, seja de Lagos, seja de uma outra qualquer, existe sempre muito, e há sempre aquela parte familiar. O Presidente é jovem, também tem um filho muito jovem. Como é que consegue conciliar a parte familiar? Presumo que... Pois isso é a compensação negativa desta função. Obviamente que há sempre um prejuízo para a família, e tem que haver aqui um grande apoio familiar para compensar as nossas faltas, e um apoio para nos incentivar com esta perda que nós sentimos da parte familiar, porque infelizmente o nosso tempo torna-se muito curto para tudo, e tem que haver aqui um grande apoio para nos incentivar também a nunca desistir e a nos apoiar, porque de outra maneira não é possível. Há claramente aqui um prejuízo para a família, que só quem cá está é que, e quem eu acredito também que percebe exatamente o que é que estas funções exigem, também percebe e respeita, né? Infelizmente não são todos, mas é a grande maioria. Tem que haver aqui uma família com F grande, de uma grande família, para nos apoiar, porque de outra maneira apoiar e acima de tudo também compensar as nossas ausências, porque de outra maneira isto era complicado. Pronto, e nisso tenho tido o apoio. Sinto-me muito culpado por não dar mais do que aquilo que deveria dar. Tento compensar sempre que seja possível, mas quando se começa a falar do tentar compensar, é sinal que reconhecemos que estamos a falhar, e infelizmente o tempo que nós temos que dedicar, que são 7 dias por semana, não digo 24 horas por dia, mas são muitas horas por dia, e é claramente a família que perde. Essa é uma daquelas 7 dias que é por semana, incluindo sábados, domingos e feriados. É, todos. São 365 quase dias por ano. Pronto, que tentamos de alguma maneira pedir o apoio da família, e felizmente tenho tido, mas é assim, quando aceitamos, temos que preparar tudo em família e tentarmos ultrapassar. Nem sempre é fácil, mas fazemos por isso. Tem crescido e tem tido aqui um poder de atração, que há pouco se falava na componente imobiliária, mas também tem tido aqui uma procura muito grande e uma grande atração com a questão turística hoteleira, vamos lá. Pronto, neste momento nós temos cerca de 5 hotéis em construção, com previsões de
de abertura entre 2026, 2027, e temos mais cerca de 4, 5 em fase final de projeto para poder também vir a iniciar a construção, pelo menos parte deles, se calhar ainda em 2026. Pronto, isso é claramente um problema, mas acima de tudo um grande desafio, porque vai ser mais este upgrade que a cidade vai ter, mais esta pressão que vai ter, que eu acredito que por um lado qualifica a hotelaria, porque estamos a falar de hotéis premium, alguns deles hotéis, todos eles entre 4 e 5 estrelas, mas alguns deles 5 estrelas mais, sei que se pode designar, para ti, que vai continuar a atrair um turismo que não é um turismo de massas, é um turismo de qualidade, obviamente. É mais uma oferta, podemos estar a falar de um conjunto considerável de mais camas, mas que Lagos, se calhar também porque andou sempre um bocadinho mais atrás dos principais centros turísticos do Algarve, sempre teve aqui espaço para crescer e estava preparado urbanisticamente para o fazer, e só agora nestes últimos 3 anos é que este pulo e este reconhecimento definitivo que Lagos é diferente, acabou por se sentir. Pronto, eu digo que aquilo que eu acho é que vamos crescer, são hotéis predominantemente de qualidade, todos são, mas estes em especial serão de uma qualidade premium reconhecido, com bandeira, e que irão atrair públicos não de massas e de confusão, mas públicos de famílias, de turismo de qualidade. Pronto, e Lagos tem essa marca, é ser um destino, e fomos preparando para tal, que é um Lagos 365, e se calhar outros concelhos no Algarve hoje estão, não digo fechados, mas estão particularmente a sentir a sazonalidade, e Lagos, mesmo nestes dias, obviamente, que estamos mesmo já agora naquela fase do começar a respirar, mas ainda assim, depois de um verão que foi duro, mas ainda assim ainda continua a ter muita gente, porque é esta hotelaria que está a vir agora para cá que também terá essa particularidade, que é poder ser turistas para o ano todo, com qualidade, com poder de compra, e que atrás deles irão arrastar também outros negócios que acabarão por vir atrás, e este upgrade que a hotelaria nos vai trazer. Pronto, como disse, há aqui um efeito complicado que acredito que é a questão da falta de mão de obra, mas que todos estes investidores estão devidamente cientes disso e têm que estar preparados, quer para essa mão de obra que ele tem que arranjar, quer para as questões de habitação dessa mão de obra, e isso foi falado. Portanto, aquilo que digo é, acredito que Lagos vai continuar a crescer nestes próximos 4, 5 anos na parte privada, a exemplo do que está a fazer na parte pública, tudo com projetos com qualidade, devidamente sustentáveis, com as preocupações de hoje, não com as preocupações de há muitas décadas atrás. Portanto, e Lagos está-se a posicionar naquela que é aquela sua linha, um Lagos para o ano todo, com as questões culturais, vamos lá, virados para as questões de cultura, de ação cultural para a cidade toda, para a cidade que cá vive, mas para a cidade que nos visita e que tem cá casa e que vive cá, sendo público nacional ou estrangeiro, com as questões da gastronomia, com as questões dos desportos náuticos do interior, por exemplo, também na Mata de Barão, com os cyclings que lá criamos, com o mar como destino para a componente náutica, para o Golfo, ou seja, turismo para tudo, ou seja, turismo da gastronomia, da cultura, do sol e praia, obviamente, mas também muito do desporto, e aquilo que estamos a procurar fazer, sabendo que, e não estamos a desistir, obviamente, de outras áreas, porque também estamos a trabalhar na ampliação do nosso parque industrial para, com isso também atrair a indústria não direta da hotelaria, mas não queremos, obviamente, descurar aquilo que é o nosso grande negócio da região e de Lagos, que é o turismo, mas não só o turismo, acabou o sol, fecha-se a cidade, ou acabou as praias e fecha-se a cidade, não, estamos a crescer, e para garantir trabalho 12 meses por ano, qualidade de vida 12 meses por ano e vida ativa 12 meses por ano. Portanto, é esse crescimento que também temos exigido a quem cá investe, é investir com esta preocupação. Portanto, isso estamos a conseguir. Portanto, aquilo que vejo é que no final deste mandato, muito investimento público, mas também muito investimento privado, é em qualidade, é muita qualidade. Natal em Lagos, fim de ano em Lagos,
Presidente Pereira, o que é que nos pode dizer sobre o que é que vai acontecer aqui em Lagos no Natal e festa de fim de ano? No Natal, pronto, nos últimos anos criamos a tradição de podermos ter quase uma aldeia de Natal, um espaço em que a magia do Natal se possa viver, acima de tudo, naqueles que mais a vivem, que são os nossos jovens, as nossas crianças. Portanto, então, está a ser já preparada, para além da iluminação de Natal, que já foi, entre aspas, inaugurada, está a ser preparada a tal aldeia com zonas de comes e bebes para podermos ter ali um ponto de encontro, de degustar algumas dos encantos do Natal e da comida e da bebida do Natal, mas, acima de tudo, acaba por ser o ponto principal da atração, com as brincadeiras para as nossas crianças e para os nossos jovens, com as pistas de gelo, as descidas no ski, e ficava o comboio com os efeitos de Natal, pronto, onde ali na zona da nossa Praça do Infante está a ser montado e a ser preparado para montar, não tenho a data exata ainda para a abertura, mas é dentro de muito pouco tempo, num trabalho em conjunto com a ACRAL, com a Associação de Comércio da Região do Algarve, com a delegação aqui de Lagos, podemos ter então aqui este evento de atração, obviamente também para a economia local, com também depois sorteios para quem compra nas lojas do Centro Histórico. Ficar para fazer aqui um conjunto onde temos aqui este evento de Natal, esta aldeia de Natal, com o incentivo à utilização da nossa economia, dos nossos negócios locais, dos nossos empresários locais, para levar as pessoas ao Centro Histórico, para, por um lado, aproveitarem a aldeia e, por outro lado, poderem também fazer as suas compras de Natal no comércio local. Esta é a grande atração, com depois ainda alguns eventos culturais que acabam por vir a acontecer durante estas semanas em que se vai viver o Natal em Lagos. A nível do fim de ano, aquilo que está a ser preparado, exemplo dos outros anos, é termos um fim de ano que nos compense por o ano quem cá vai estar, em especial os nossos municípios, os nossos lacobregenses, mas obviamente a todos aqueles que procuram também o Lagos para fechar o ano e fazer a viragem do ano, é termos aqui quase uma compensação do ano de desgaste que tivemos. Portanto, iremos ter, como sempre temos nestes últimos anos, uma aposta também para que Lagos seja visitado também no fim de ano, uma aposta com um cartaz e com alguém, uma cabeça de cartaz de nível nacional. Este ano a escolha recaiu sobre Pedra Brunhosa, alguém que o nome diz tudo, que será quem será o responsável por nos dar as últimas músicas do ano. Depois, antes haverá um disc jockey, depois haverá também um disc jockey, mas como cabeça de cartaz teremos o Pedra Brunhosa a nos alegrar e a nos cantar, como dizia, as últimas músicas do ano, que depois à meia-noite teremos então um grande espetáculo também de fogo de artifício, também naquele que é o nosso palco escolhido, preferencial, ali também na Avenida dos Descobrimentos, na Praça do Infante, onde tudo vai ser possível acontecer, o espetáculo e o fogo de artifício, para que possamos ter, como disse, aqui um fim de ano em festa e um início de ano nesta viragem, para que 2027 seja 25, para 2026 seja na viragem do 25 para 26 seja aqui um grande momento de festa e a família preferencialmente, mas seja aqui um grande momento para Lagos e para quem lá estiver. Mais Algarve. O Algarve num clique.